Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente viu até agora? A gente trabalhou com uma introdução e trabalhou com definições de força, momento e explorou o estudo de força e momento. Agora a gente vai usar esse aparato teórico que a gente trabalhou e aplicar aqui para trabalhar com as condições de equilíbrio. Então a gente vai ver agora a parte de equilíbrio. E nessa parte a gente vai lidar então com a descrição das condições necessárias e suficientes para manter o equilíbrio de forças em estruturas de engenharia. Quais são essas condições necessárias e suficientes para manter esse equilíbrio? São essas duas equações que estão escritas embaixo, estão aqui em destaque. Então, a resultante de todas as forças atuando no corpo vai ter que ser igual a zero, que é a somatória de todas as forças. Para o corpo estar em equilíbrio, isso tem que valer. E, consequentemente, o momento resultante, que é o momento, a somatória de todos os momentos atuando no corpo, também vai ter que ser igual a zero. Então, a resultante R e o momento resultante M valem zero quando o corpo está em equilíbrio. Então, primeiro a gente vai ver equilíbrio em duas dimensões. Então, vamos trabalhar no plano cartesiano x e y. E para resolver os problemas envolvendo equilíbrio em duas dimensões, a gente vai isolar o sistema e representar ele pelo diagrama de corpo livre, como eu falei na outra aula. A gente fez uma introdução sobre resolver problemas em estática, eu falei sobre diagrama de corpo livre. Então, antes da gente aplicar as equações, aquelas equações que a gente viu no quadro anterior, força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero, a gente tem que definir o corpo ou sistema mecânico a ser analisado e representar claro e completamente todas as forças atuando no corpo ou sistema. Uma vez que a gente escolhe o corpo ou o conjunto de corpos que a gente está trabalhando, a gente trata esse novo sistema como um sistema único, como um único corpo isolado de toda a vizinhança. Esse isolamento ele é obtido através do diagrama de corpo livre, que é uma representação esquemática do sistema isolado. Então a gente isola o sistema e trata esse novo sistema como um único corpo isolado. E aí a gente analisa e, através do diagrama de corpo livre, a gente coloca todas as forças que estão atuando no sistema. E essa é uma representação esquemática do sistema. Então a gente representa, claro, completamente todas as forças que estão atuando nesse meu sistema isolado. Todas as forças que estão atuando devido à vizinhança. Para estabelecer esse diagrama de corpo rígido, a gente precisa saber como é que as forças atuam. E aqui a gente tem um esquema com os tipos comuns de aplicação de forças em sistemas mecânicos, em duas dimensões. Então, como é que eu vou representar a ação das forças? Se eu tiver um sistema, eu vou isolar o meu sistema para estabelecer o diagrama de corpo livre e vou representar as forças. Quando eu for representar as forças, eu vou analisar qual é o tipo de contato e a origem da força e modelar a ação dessa força. Aqui a gente tem alguns exemplos em duas dimensões. Então vejam aqui na figura que aqui nessa primeira situação eu tenho um cabo flexível ou uma correia. Se o peso do cabo ele é desprezível ou o peso do cabo não é desprezível, eu represento a força como essa força trativa e direcionada do corpo para a direção do cabo, como está mostrado na figura. No caso 2, se eu tenho uma superfície lisa, a força de contato é compressiva e normal à superfície. Quando a superfície é rugosa, eu vou ter duas componentes, aqui no caso 3. Tem uma componente normal e tem uma componente tangencial.
Se eu tiver com suporte deslizante, eu vou representar a força, nesses casos de conexões que estão mostrados na figura, eu vou representar a força com uma componente normal, a superfície de apoio. E aqui tem outros casos também, tem uma conexão com pino, tem o caso de um suporte fixo ou engastado, e aí então, aqui no caso da conexão com pino, eu vou ter duas componentes, uma componente X e uma componente Y. Quando o pino está com liberdade de rotação, e um pino sem liberdade de rotação tem também um momento. Então, esses dados aqui, esse esquema com essa modelagem de ação de forças em duas dimensões, para alguns tipos de sistemas mecânicos, vocês podem encontrar na bibliografia do curso, porque vocês vão precisar sempre dar uma olhada quando vocês estiverem analisando a estrutura para saber como é que vocês vão representar a força na estrutura. Então, sabendo como eu vou modelar a minha força lá na estrutura, o que é que eu faço? Eu escolho o sistema a ser isolado, isolo o sistema escolhido, primeiro passo. Segundo passo, eu isolo o sistema escolhido, desenhando um diagrama que represente completamente o seu contorno externo. E o terceiro passo é onde eu identifico todas as forças que estão atuando no sistema, nesse meu sistema isolado, devido aos corpos da vizinhança, os corpos removidos, e as represento em suas posições adequadas no diagrama do sistema. Então eu crio aí o diagrama de corpo livre. Alguns exemplos vocês podem ver aqui na figura da direita. Exemplos de diagrama de corpo livre. Então vejam aqui que eu tenho uma treliça plana. Aqui eu tenho uma figura com a treliça plana. O preço da treliça é desprezível comparado com a carga P que está sendo aplicada. E logo em seguida, na figura para a direita, eu tenho aqui o diagrama de corpo livre. Então, se vocês observarem aqui no diagrama de corpo livre, o que foi feito? Eu isolei o meu sistema, que é formado pela treliça. Representei o contorno externo do sistema e identifiquei todas as forças que estão atuando nesse sistema, que eu vou ter aqui a força aqui na conexão em B, tem umas forças na conexão em A e tem uma carga P. Coloquei aqui também o sistema de coordenadas X e Y, as direções positivas de cada uma. E então eu estabeleço aqui o meu diagrama de corpo livre do corpo isolado. Tenho aqui também um exemplo para o caso de uma viga em balanço. Tenho aqui a situação e tenho o diagrama de corpo livre, uma viga em contato, uma viga com superfície de contato lisa em A. E aí vocês podem dar uma analisada, dar uma olhada nesses e em outras situações em que eu posso, em outros problemas. Quando vocês forem resolver os problemas da bibliografia do curso, vocês vão se familiarizar bem melhor na construção de diagramas de corpo livre. E então, para duas dimensões, a gente tem aqui as condições de equilíbrio, que é a força resultante igual a zero, o momento resultante igual a zero. Como a gente vai estar em duas dimensões, então eu vou ter resultante na direção x igual a zero, resultante na direção y igual a zero. Somatório de todas as forças na direção x é igual a zero, e somatório de todas as forças na direção y é igual a zero. E para o momento eu vou ter apenas uma equação, que é essa equação para o momento em relação ao ponto O. Porque eu vou estar trabalhando no plano, então eu vou ter simplesmente o momento perpendicular ao plano xy. E eu posso ter, então, para o equilíbrio em duas dimensões, algumas categorias, dependendo de como as forças estão atuando no corpo. Então, suponho que eu estou trabalhando com forças, primeiro caso aqui, estou trabalhando com forças colineares. Se as forças são colineares, aqui eu tenho uma situação com diagrama de corpo livre. Então, a equação, para descrever o equilíbrio, eu vou precisar somente da resultante na direção x. Então, somatório de força na direção x igual a zero.
Se eu estou em um caso em que eu estou trabalhando com forças concorrentes em um ponto, na situação aqui eu tenho F1, F2, F3, F4 na figura, eu vou precisar das equações para força na direção x e na direção y. Então, somatório de Fx igual a zero e somatório de Fy igual a zero. Se eu estou trabalhando com forças paralelas no plano, observe que aqui as forças concorrentes, no caso 2 em um ponto, no ponto O, o momento não vai existir. Então, não vou precisar usar a equação para o momento. No caso de forças paralelas, eu vou precisar usar a equação para o momento na direção perpendicular ao plano. Então, vou precisar de duas equações. Vou precisar da equação em uma das direções, aqui como está mostrado no esquema. Eu vou precisar somatório de força na direção x igual a zero. E vou ter o momento resultante perpendicular ao plano. Então, somatório dos momentos na direção z igual a zero. Para o caso de forças paralelas em um plano. No caso mais geral, então eu tenho uma situação mais geral, em que eu vou precisar utilizar as três equações. Então eu tenho o somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório dos momentos na direção z igual a zero. Então a gente viu para duas dimensões equilíbrio, a gente estudou equilíbrio em duas dimensões, e para três dimensões, agora estendendo o estudo que a gente estava vendo, para três dimensões então vai aparecer aí as equações na terceira coordenada, tanto para força quanto para o momento, como está mostrado aqui. Então, para a equação somatória de força, que é a força resultante igual a zero, eu vou ter três equações agora para cada uma das componentes, componente x, componente y e componente z. Então é somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório de Fz igual a zero. E a mesma coisa para o momento resultante. O momento resultante vai ser igual a zero, que é a somatória de todos os momentos. Então eu vou somar as componentes na direção x para o momento igual a zero. Somatório dos momentos na direção y também igual a zero. E somatório dos momentos na direção z igual a zero. E essas são as condições de equilíbrio para o caso de três dimensões. Aparece aí uma equação na direção z. E aí, para construir, então, para construir o diagrama de corpo livre, eu vou precisar também modelar a ação das forças em três dimensões. Então, aqui tem alguns exemplos de tipos de contato e origem da força e como eu vou modelar ela numa situação em três dimensões. Então, observem aqui na primeira figura eu tenho um elemento em contato com a superfície lisa ou elemento apoiado por esfera. Então, nesse elemento aqui, eu vou representar a força como sendo normal à superfície e direcionado para o elemento. E aí, então, esses casos estão também na bibliografia do curso. Eu não vou entrar em detalhes e na representação, vocês podem dar uma olhada. Quando vocês estiverem resolvendo os problemas que precisar usar e representar força, vocês vão na bibliografia e dão uma olhada e vão se familiarizando com a representação para cada tipo de estrutura. E como no caso para o equilíbrio em duas dimensões, a gente tem também aqui as categorias de equilíbrio, possibilidades que podem acontecer dependendo de como as forças estão atuando no meu corpo. As minhas equações podem se tornar mais simples, eu posso precisar de menos equações para resolver o meu problema, ou então, como aqui a gente tem no item 4, caso mais geral, eu vou usar todas as equações. Mas se eu tiver, por exemplo, primeiro caso, em que eu estou trabalhando com forças concorrentes em um ponto, então tenho aqui, vejam o diagrama de corpo livre, eu tenho 5 forças concorrentes no ponto O, em 3 dimensões. Então vou precisar usar as equações para força nas 3 direções.
Como as forças são concorrentes no ponto O, ao momento eu posso desprezar a equação, não vou precisar usar. E vou usar então aqui as equações para as forças, para a resultante das forças em cada uma das direções. Então a resultante na direção x é igual a zero, a resultante na direção y é igual a zero e a resultante na direção z é igual a zero. Então esse é o caso das forças concorrentes em um ponto. O segundo caso é, se eu estiver trabalhando com um corpo no qual as forças são concorrentes em uma linha. Então, olhem para a figura, eu tenho o caso aqui em que estão atuando no corpo 5 forças e elas são concorrentes aqui na linha, no eixo X, de acordo com como foi definido os eixos X, Y, Z. Então, o que vai acontecer é que o momento na direção de X, eu não vou precisar usar aquela equação para o momento na direção X. Que esse momento aqui, ele vai se anular, porque as forças são concorrentes nessa linha. Mas observem que, quando eu falei que o momento vai ser zero, eu não estou me referindo ao momento resultante de todas as forças, que a gente já sabe que vai ser zero mesmo. Eu estou me referindo que o momento de cada uma das forças individuais, F1, F2, F3, F4, F5, calculado em relação ao eixo X, é que vai ser zero. Então, esse momento na direção X, essa equação para o momento da direção X, somatória de todos os momentos na direção X, então a gente não vai precisar utilizar ela. E para o caso de ter forças paralelas, é esse terceiro caso que está mostrado, eu vou precisar usar as equações para força. Eu vou escolher uma direção, como está mostrado aqui, a gente escolheu aqui a direção X, então as forças estão na direção X. Então vou usar a equação para força resultante na direção X igual a zero. Então somatório de todas as forças na direção X igual a zero. E vou precisar também usar as duas equações para o momento, somatório de momentos na direção y igual a zero e somatório de momentos na direção z igual a zero. E a equação para o momento na direção x eu não vou precisar utilizar. Então eu vou ter aqui 3 equações. E no caso mais geral eu vou usar todas as 6 equações. Vou precisar usar todas as equações para as componentes das forças nas direções x, y e z e as equações para as componentes do momento resultante dos momentos nas direções x, y e z, que é o caso mais geral aqui, o caso número 4. Então, sabendo disso, a gente viu equilíbrio em 2 dimensões, equilíbrio em 3 dimensões, as condições necessárias e suficientes para que ocorra o equilíbrio, como eu vou modelar as forças e as categorias de equilíbrio. Sabendo de tudo isso, vamos agora resolver um problema sobre equilíbrio, aqui equilíbrio em 3 dimensões. Esse problema é o problema que está mostrado aqui para vocês. Nesse problema a gente tem aqui essa figura. E o problema pede que a gente determine as forças trativas nos cabos AB, AC e AD. Então a gente tem aqui esses 3 cabos sustentando esse peso de 100, que tem, está calculado aqui o peso do corpo, né? Aqui a massa corresponde a 120 kg. E o sistema está em equilíbrio. Então vou definir aqui os eixos coordenados x, y, z, as direções positivas dele. Coloquei aqui.
Vou definir aqui na minha figura, coloco aqui as forças trativas em cada um dos cabos, o TAB no cabo AB, TAC no cabo AC e TAD no cabo AD. O problema pede para determinar as forças trativas, então eu vou calcular o módulo de cada uma delas e depois eu também posso calcular o vetor se eu quiser, mas da maneira como eu vou definir aqui no problema, eu vou calcular o módulo e se eu quiser calcular o vetor, depois eu substituo o vetor total. Então, para resolver esse problema, o que a gente vai fazer? A gente vai impor a condição de equilíbrio, mas antes de impor a condição de equilíbrio, porque aqui o peso desse bloco de 120 kg de massa, ele vai estar em equilíbrio devido à ação dessas forças trativas nos cabos. Então, eu vou impor a condição de equilíbrio, mas antes de impor a condição de equilíbrio, eu vou precisar colocar cada uma das três forças em cada um desses três cabos como um vetor. Vou ter que colocar cada uma das três forças e representar elas ao longo de cada uma das direções que elas atuam, que cada uma atua. A gente já fez algo parecido lá no problema quando a gente falou sobre força, né? Força em 3 dimensões. A gente representou a força ao longo de uma linha de ação na qual ela atua, né? Sabendo quais são as coordenadas dos pontos. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, para cada uma das três forças em 3 dimensões. Então eu vou pegar primeiro a força no cabo AB, que é o TAB, que está colocado aqui em cima. Então a força TAB é o módulo dela, que é o TAB em módulo, vezes um vetor unitário NAB na direção da força. E aí o vetor unitário NAB, eu calculo ele tomando o módulo do vetor AB. Perdão, vou tomar o vetor AB e divido pelo módulo. Pego o vetor AB e divido pelo módulo e eu encontro o vetor unitário na direção de AB. Que é o que a gente também já fez quando a gente resolveu um problema sobre força em 3 dimensões. Então eu vou pegar aqui o TAB, vai ficar como sendo o módulo de TAB vezes o vetor unitário. E o vetor unitário, então, para encontrar esse vetor unitário, eu vou olhar para as distâncias na figura. Vou pegar as coordenadas do vetor AB e dividir pelo módulo dele. Então, para encontrar as coordenadas do vetor AB, eu vou encontrar aqui na direção x, eu vou pegar o xb menos o xa, na direção y, yb menos ya, e na direção z, o z de b menos o z de a. Fazendo isso, olhando aqui para a figura, eu vejo que na direção x, para o TAB, de acordo com os eixos coordenados foram definidos aqui na figura, na direção x, para o TAB, eu tenho 1,5 na direção x negativa. Então, eu vou ficar com menos 1,5i. Para a direção y, eu vou ter que a distância, que é o yb menos ya, vai ser de menos 0,5j para o TAB. E na direção K, eu vou ter, olhando aqui para a figura, eu vou ter que vai ser 2,5 positivo na direção Z. Então vejam aqui na figura, eu vou corrigir aqui, que da maneira como foi colocado aqui, é para ser colocado aqui. Aqui é o eixo Z, e aqui é o eixo X. Aí sim. Aí aqui vocês olhem que eu tenho 0,5 para o TAB, menos 0,5 na direção Y negativa. Então, consertei aqui que estava na posição, não estava na posição correta. A posição correta do G é essa que eu coloquei agora.
para dar fica correta as distâncias. Então, certo? Então eu tenho aqui o vetor AB, divido pelo módulo, é o que está colocado aqui no cálculo. Divido pelo módulo, e aí eu encontro, esses valores foram colocados aqui abaixo para o vetor TAB. Então, o TAB vai ser representado como, ele vetor TAB vai ser igual a menos 0,507, depois que eu efetuar o cálculo, vezes TAB, e aqui esse módulo de TAB que está colocado, que eu não sei ainda, eu vou encontrar depois, na direção I, menos 0,169 TAB na direção J, mais 0,845 TAB na direção K. Então, representei o TAB através de um vetor unitário na direção de AB, que é a direção na qual a atração atua, essa força atrativa atua. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para a tração TAC e para a tração TAD. Então, para o caso da tração TAC, eu vou ficar com TAC vai ser igual ao módulo vezes um vetor unitário na direção de AC. E agora, então, seguindo o mesmo raciocínio, vou encontrar um vetor unitário na direção de AC. E esse vetor unitário na direção de AC é o vetor AC dividido pelo módulo de AC. E aí eu vou encontrar esse vetor olhando para as distâncias na figura. Então, vou olhar para as distâncias entre os dois pontos A e C. Eu vou ver que na direção I eu não vou ter componente, direção X. Então, eu vou para a direção Y, direção J eu vou ter direção Y positiva, 1,25 na direção J. E na direção K positivo também, então eu vou ter 2,5 na direção K. Divido pela raiz de quadrado dos componentes, divido pelo módulo, e aí eu vou encontrar a expressão que está aqui embaixo. E aí eu vou ficar com TAC vai ser igual a 0,447 TAC na direção J, mais 0,894 TAC na direção K. Vou calcular também o peso desse bloco de 120 kg de massa. O peso vai ser igual a menos mg, a força peso está na direção aqui Z negativa. Então eu vou ficar com o peso de A vai ser igual a menos 120 vezes 9,8 na direção K, negativa. Então PA vai ser igual a menos 1176 na direção K, o peso sendo dado aqui em kN. Perdão, o peso aqui está sendo dado em Newton, né? 120 vezes 9,8. Então eu vou ter aqui, fazendo o cálculo, cento e vinte vezes 9,8 é 1176 Newton. Se eu for colocar para kN, isso aqui vai equivaler a 1,176 kN. Né? Então, está aqui sendo dado em Newton mesmo. Então, vamos continuar a resolver o problema. A gente parou aqui. Então, eu calculei o peso, coloquei aqui a atração TAB em termos de um vetor unitário na direção de AB e a atração TAC em termos de um vetor unitário na direção de AC. Agora eu vou calcular a atração TAD em termos de um vetor unitário na direção de AD. Então está aqui nesse outro quadro a segunda parte do desenvolvimento do problema. Então vou consertar de novo aqui o eixo, que foi colocado na posição que não é correta. Então eu vou colocar aqui na posição correta eixo X e aqui eixo Z.
Então, como eu tinha falado, vou colocar aqui o TAD, que vai ser igual ao módulo de TAD vezes um vetor unitário na direção de AD. Então, TAD vai ser igual ao módulo de TAD vezes, vou calcular então o vetor unitário na direção de AD, que vai ser tomar o vetor AD e dividir pelo módulo de AD. Então, vou olhar para a figura e vejo que a distância entre os dois pontos A e D. Vou pegar a componente x, para a componente x eu vou ter 2 metros. E na direção x positiva, então tenho 2 na direção y. Para a direção y, eu vou ter direção y negativa 0,5, então menos 0,5 j. E para a direção z vai ser um valor positivo, e eu tenho aqui a distância entre os dois pontos A e C de 2,5. Então, mais 2,5k. Encontrei o vetor, divido pela raiz do quadrado das componentes, e aqui é o módulo do vetor AD. Quando eu dividir o vetor pelo módulo, eu encontro então o vetor unitário na direção de AD. Multiplica o vetor unitário por TAD, então eu vou encontrar a expressão para o TAD, que está aqui embaixo, que é o 0,617 TAD na direção Y, menos 0,154 TAD na direção J, mais 0,772 TAD na direção K. Então eu tenho o valor para o peso e tenho o valor para as trações aqui em termos dos vetores unitários de JK, e o peso está na direção Z, na direção K, né, negativo. Com isso, agora eu posso impor a condição de equilíbrio, né? Então, a condição de equilíbrio aqui na figura é que a força TAB mais a força TAC mais a força TAD essas três forças, então é TAB mais TAC mais TAD, elas têm que equilibrar o peso. Então essas três forças têm que ser igual ao peso P de A. Então se eu passar o peso para o outro lado da equação, então eu vou ficar com essa equação que eu já tinha escrito aqui no quadro, que é o TAB mais TAC mais TAD menos PA igual a zero. Então eu tenho essa equação vetorial. Então essa equação vetorial aqui me dá três equações em cada uma das três direções das forças. Porque eu tenho aqui o TAB, TAC, TAD e tenho peso. Para cada uma dessas forças, eu vou ter uma componente x, y e z, em cada uma das direções. Não exatamente todas, né? Porque o TAC ele não tem uma das componentes, né? Mas as outras têm. O PA também, o peso, ele só tem componente z. Mas eu vou ter, então, três equações. Quando eu armar aqui, somar para cada uma das componentes, componente na direção x, componente na direção y e componente na direção z, eu vou chegar nessas equações aqui. Para o somatório de fx igual a zero, somatório de fy igual a zero e somatório de fz igual a zero. Que é o somatório das componentes na direção x, na direção y e na direção z. Quando eu fizer esse somatório, que eu armar as equações, eu vou chegar nessas três equações que estão descritas. Essas três equações aqui, que me dá esse sistema de equações 3×3. Então eu tenho esse sistema de equações 3×3. Então para resolver esse sistema eu posso usar aqui o método da substituição, pego essa primeira equação
e coloco o TAB em função do TAD e substituo nas duas equações de baixo. É uma das formas da gente resolver esse sistema. Quando eu substituir nas equações de baixo, então eu tiro uma das coordenadas e aí eu entro. Suponho que eu coloque o TAB em função de TAD. Eu vou ficar aqui com o sistema 2×2 e aí eu resolvo mais facilmente o sistema 2×2 e encontro o valor das duas forças e depois eu volto e encontro o valor da primeira. Então, fazendo isso, eu não vou entrar em detalhes nesse cálculo aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, vocês podem explorar isso daí, fazer esse cálculo, não só esse, como outros cálculos aqui que deixariam mais claro o problema, a maneira da solução, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, praticarem, para vocês praticarem. Mas se vocês usarem essa linha de raciocínio, então vocês vão chegar nesses valores para o TAB, TAC e TAD, aproximadamente. Então, para o TAB aqui, eu tenho, TAB vai ser aproximadamente 567,9 newtons, TAC aproximadamente 375,7 newtons e o TAD aproximadamente 466,6 newtons. Se eu quiser representar o vetor, então eu substituo nas expressões que a gente encontrou lá no início da questão, do problema. Eu substituo o módulo de TAB, de TAC e TAD naquelas expressões e eu encontro a expressão para representar o vetor TAB, TAC e TAD.